Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do sensacional, né? O Senhor das Moscas, do William Golding. Terminei esse livro e fiquei matutando sobre o que eu tinha lido a respeito, porque é um livro interessante. Ele tem uma premissa que eu acredito que boa parte das pessoas já conheçam, né? E que você vai lendo de acordo com a premissa que você conhece, mas assim, você tendo contato com essa leitura, você acompanhando aos poucos o desenvolvimento desses personagens ali confinados dentro dessa ilha, e para onde isso vai te levar, é fantástico. É uma quebra de tensão, quebra de tensão não, pior. É um aumento de tensão que você tem muito grande a respeito das personagens que aqui acontecem, que você fica impressionado. E assim, à medida que você vai lendo, não dá vontade de largar esse livro. Então a gente tem aqui como eu falei, ó, o plot principal da história, a gente tem essas crianças que elas se encontram nessa ilha, né? Não tem adultos ali na ilha, somente essas crianças. E o livro começa com elas se encontrando aos poucos, né? A gente vê o destaque da personagem Ralph, por exemplo. Ele encontra o Pig, né? Esse menino gordinho que usa óculos, né? Sempre ponderando em algumas coisas ali. Conversam, depois aos poucos eles vão conhecendo outras crianças e cada uma carregando alguma característica que vai se destacar, os gêmeos, algumas crianças menores, outras maiores. A gente vê o Simon também sempre ponderando um pouquinho e principalmente o Ralph. O Ralph vem ali para ser contrapor, né? Para fazer a balança ali dentro desse grupo, por quê? Porque eles começam a se reorganizar, eles se veem ali sozinhos dentro da ilha, né? E o Ralph propõe ali uma organização um pouquinho mais democrática a respeito do que vão fazer, de como vão organizar, do porquê, para que não vire uma bagunça, né? E o Ralph, ele contrapõe ali a figura do Jack, porque por esse lado mais organizado, né, de propor um espaço para que todos sejam ouvidos, para que todos opinem, para que todos conversem em si. O Jack, pelo contrário, ele vem para uma linha de pensamento um pouco mais, com o decorrer do tempo, a gente vai ver que um pouquinho mais autoritária. Né? A própria figura de quando ele aparece, essas crianças como se fossem marchando, né? As crianças que seguem o Jack marchando e tal, se comportando dessa maneira perto dele, a gente já vê que entre Jack e Ralph vai ser duas linhas de pensamento, de organização totalmente diferentes entre eles. E que lá na frente isso vai causar muita... Então, diante dessa organização, né, principalmente lá quando eles reúnem eles ali, entre eles, há uma concha, né, da qual o Ralph ele propõe, a pessoa que quiser falar, levanta a mão, vai ter a concha, a pessoa fala e assim as outras pessoas escutam para que todos sejam ouvidos, opinem, né, enfim. Aí o que ele propõe, que já que o Jack tem algumas propostas diferentes da dele, né, alguns ideais diferentes, eles propõem uma liderança. E é feita essa votação, do qual o Ralph ali, né, tem a maior parte dos votos. E o Ralph, primeiramente, ele coloca que o principal objetivo ali deles é fazer uma fogueira e que essa fogueira, né, seja vista à distância e que essa fogueira precisa estar o tempo todo acesa para que né, vamos fazer ali, separar grupos de pessoas, deixar pessoas ali, as crianças ali do lado da fogueira para que ela esteja todo o tempo acesa e essa fumaça cresça cada vez mais e para se um barco estiver passando ali, as crianças sejam vistas, né? A ilha seja descoberta. E aos poucos a gente percebe que o Jack ele vai agindo por outro lado, né? Ele vai agindo na cabeça dessas crianças, porque a gente vai lidar ali com crianças de vários níveis, né?
E a exemplo, por exemplo, do It, que você vê que a figura do palhaço ali é mais fácil de assustar a criança, porque o medo da criança é um pouco mais fácil, digamos assim, de interpretar, de materializar. A gente vê que as crianças menores também, elas acabam ficando com esse medo quando percebem que o tempo vai passando, aquela situação vai ficando cada vez mais conflitante, você não vê presença de adulto, né? Então, os modelos ali que eles visualizavam na vida adulta, com familiares, com pais, dentro das escolas, por exemplo, quando eles se baseiam nesses modelos e trazem ali para aquela questão que eles estão vivendo, aquilo vai ficando insustentável, aquilo vai ficando difícil de lidar, né, com essas regras da sociedade para aquele momento ali. E o medo vai começando a se dissipar ali nas crianças pequenas e tal, né? Eu separei aqui, por exemplo, na página 66, ele comenta, ó, os meninos menores eram conhecidos pelo nome genérico de pequenos, né? Comiam a maior parte do dia, pegando frutas onde as conseguiam alcançar, e não ligavam muito para sua maturação ou qualidade. Agora estavam acostumados com dores de estômago e uma espécie de diarreia crônica. Sofriam horrores indizíveis no escuro e ficavam juntos para se consolar mutuamente. Além da comida e do sono, achavam tempo para brincar à vontade na areia branca à beira da água brilhante. Choravam com muito menos frequência por suas mães do que se poderia esperar. Estavam bem queimados e terrivelmente sujos. Obedeciam às convocações da concha, em parte porque Ralph as fazia, e era suficientemente grande para ser um elo com o mundo adulto da autoridade, e em parte porque gostava da diversão que representava uma reunião. Então você vê que o Ralph, ao trazer essas regras ali debatidas democraticamente ali através dessas reuniões, aqui já deixo, ó, fazia e era suficientemente para ser um elo com o mundo adulto da autoridade. Só que acontece o quê? Que aos poucos eles vão ali pegando as ideias, por exemplo, do Jack, principalmente na figura de que há um monstro na ilha, há essa investigação, né? Na página 92 eles começam a falar um pouquinho sobre o medo, né? O Jack pega a concha e fala sobre o medo. Então essa é a reunião para descobrir o que está havendo. Eu lhe digo o que está havendo. Vocês, pequenos, começaram tudo isso com histórias de medo. Bichos? De onde? Claro que às vezes temos medo, mas não dominamos. Só que Ralph diz que vocês gritam à noite. O que quer dizer isso? Além de que tem pesadelos. De qualquer modo, vocês não caçam, não constroem nem ajudam. São um bando de bebês e mariquinhas. É isso. Quanto ao medo, vocês têm de se dominar como o resto de nós. E Deck continua. A verdade é que o medo não pode machucar vocês mais do que um sonho. Não há bichos de que se ter medo nesta ilha. Olhou por toda a fileira, né? Bem que mereciam que algumas coisas pegassem vocês. Um montão de bebês chorões inúteis, mas não há animal. Aí o Ralph interrompe a leitura dele. Por quê? O Jack ele aparece ali como contraponto porque ele vai sugerir ali que as decisões que o Ralph tem tomado acabam não sendo muito ineficazes, né? E ele propõe uma ideia completamente diferente ali do Ralph, né? E quando isso vem à tona, quando esses conflitos entre Ralph e Jack se tornam cada vez mais visíveis e cada vez mais claros, né? Há essa polarização ali entre ideias, o livro fica sensacional. O título, né, O Senhor das Moscas, ou ali traduzido pelo Beelzebub, ele aparece ali depois no comecinho, né? É interessante perceber quem é esse Senhor das Moscas, né? E aí você vê que todo esse processo processo de tentar manter essa civilização entre esses personagens, depois de tudo o que aconteceu, acaba sendo algo bem difícil de lidar e de engolir, né? Aí você percebe que essas crianças deixam de ser um pouco crianças para se tornar um pouco selvagens. Aí o livro caminha para esse tipo de pensamento. Então, quando você pega esse livro e vai acompanhando esse processo ali de tentativas de se manter o nível democrático
de organização proposta pelo Ralph vai sendo aos poucos que corrompida pela selvageria e principalmente pela questão do autoritarismo, o meio que o William Golding quis dizer isso, né? Que diante mesmo das regras impostas ali pela sociedade, a gente pode pensar que essas regras vêm para domar esses humanos para que não chegue ao nível de selvageria, né? E o William Golding já é um grande conhecedor de guerras. Esse livro, inclusive, foi escrito numa época pós-guerra, né? Então, ele vem para trazer um pouquinho da análise que ele tem desse mundo pós-guerra, né? Dentro aqui como se fosse um laboratório, né? Pegar essas crianças, jogar dentro de uma ilha e servir como um laboratório do que está acontecendo, o que acontece com essas crianças longe da civilização, longe das regras sociais, como elas iriam interpretar essa dinâmica de grupo, né? A questão de sobrevivência principalmente. É um livro muito bom, rende muito assunto, super recomendo. Eu acredito que é um livro conhecido por muita gente. Fica aqui a dica desse livro para a leitura. E se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.